Senhora Presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores telespectadores, Lula livre. Assim como o deputado William Brígido, a quem agradeço as referências, e o deputado João Paulo, também vou falar sobre o Dia do Professor e da Professora. 15 de outubro. No dia 15 de outubro, o imperador Dom Pedro I baixou um decreto, viu, deputado Tony Gel, que gosta muito de história. Esse decreto foi baixado no dia 15 de outubro, porque naquela época havia uma ligação muito intrínseca entre a Igreja e o Estado. E o dia 15 de outubro é o dia de Santa Teresa, que é considerada a doutora da Igreja, por ser uma freira que estudou bastante as teses, as encíclicas, os evangelhos e etc. Então, Dom Pedro aproveitou este dia e baixou um decreto chamado Decreto do Ensino Elementar, em 15 de outubro de 1827, destinado a reconhecer a escola, o ensino oficial, e a reconhecer as professoras das primeiras letras. A gente olha assim, não é? Séculos depois, já estamos no século XXI, né? Aquilo se deu no século XIX, e que significado, 200 anos depois, e que significado isto tem naquele decreto no Brasil Império ainda. Eu leio isso como um significado de que professor, professora, magistério é uma profissão. É verdade que todos os adjetivos, tudo do subjetivo que foi aqui levantado pelo deputado William Brígido, é pertinente à nossa profissão. Um professor amargo, um professor descrente, uma professora pessimista, não combina com a profissão. Professor e professora e o exercício do magistério pressupõe amor, pressupõe paixão, pressupõe crença no outro, mas pressupõe também resistência, luta, e esse reconhecimento que Dom Pedro fez, e fez com a sabedoria de considerar uma homenagem a alguém que teve uma vida também dedicada às letras. Então, ele conseguiu juntar a dedicação com o aspecto profissionalizante do magistério. E é isso que hoje a gente precisa, pleno século XXI, 200 anos depois do decreto de Dom Pedro I, realçar, como disse, foram uma das últimas categorias a ter reconhecido esse aspecto profissional, porque não tinham jornada definida e alguns trabalham em duas ou três redes, não tinham piso salarial definido, nem tinham plano de carreira definido. E apesar de tudo e de todos os gargalos que afetam a nossa profissão, do compromisso, do amor, da paixão, do reconhecimento, da resiliência, eles são tão presentes, deputado Exaltino, na vida dos professores, que a recente pesquisa, divulgada ontem num programa seriado do Jornal Nacional, da Fundação Getúlio Vargas, aponta que 77% dos professores gostam do que fazem, pelo exercício da profissão, que pode ser prazeroso. E desse conjunto também, 74% têm plena consciência de que a sua profissão, de que o exercício do magistério, de que a construção do conhecimento, de que a função social da escola é fundamental para mudar o mundo, para interferir nos destinos do Brasil. Uma pergunta que me foi feita a partir de uma declaração do secretário Fred Amâncio, de que os professores de Pernambuco têm muito a comemorar. Tem, eu não vou negar. Depois veio o Estatuto do Magistério,
que nos dá nossos direitos e deveres. Depois veio o plano de cargos e carreiras, e esse plano está no gargalo. Eu concluo lançando esse desafio, que já lancei no sindicato. E a pauta principal do sindicato e do governo, a partir deste ano, deveria ser a reformulação do plano de cargos e salários e carreira. Esse plano é de 98, não existia piso naquela época. A lei do piso é de 10 anos depois. Então, ele foi pensado para uma realidade financeira, fiscal, econômica, que não tinha nem Fundeb, era na raça. Eram os 25% para tudo, vinculados. Hoje, os contornos legais são outros. E, ao mesmo tempo, a exigência do piso, que é cumprida pelo governo do Estado, se estrangula no desenvolvimento da carreira e faz com que o professor de licenciatura plena não tenha a devida valorização salarial. Eu acho que as conquistas que nós tivemos, desde 88, com a Lei 10.335, que nos deu o direito de receber pelo nosso nível de formação e que fez com que Pernambuco, ainda na década de 90, tivesse o maior índice de professores com nível superior de formação, precisa ter uma consequência. Os desafios são muitos, há programas importantíssimos, como o que Vossa Excelência se reportou, da alfabetização até os 7 anos de idade, mas o plano precisa ser revisitado e voltar a ser bradado como nós bradamos. Nossa luta fez a lei. Foi assim que nós comemoramos o advento do plano de cargos e carreiras. Então, é necessário que a gente reformule, mantenha o que a gente tem acumulado, de acordo com o novo perfil da categoria. Nós temos apenas 200 professores com formação de nível médio. Precisamos investir, portanto, nos professores de formação de nível superior, que as políticas governamentais realmente acresceram isso. E a cada dia que eu falo de professor e de magistério, mais eu acredito naquilo que Paulo Freire nos ensinou. Professor é aquele que ensinando aprende e que aprendendo ensina. Que sejamos todos, portanto, eternos aprendizes. Muito obrigada.